Olha, imagina a seguinte cena. Um professor universitário, super respeitado, tipo um verdadeiro especialista em línguas antigas, ele recebe um documento super misterioso para analisar. Uhum. O ápice da carreira acadêmica, né? Exato. Daí ele examina os caracteres ali com todo o cuidado, atesta que são completamente autênticos e com toda aquela formalidade ele assina um certificado validando a descoberta, mas aí, minutos depois, ao ouvir uma única frase sobre a origem daquele documento, ele simplesmente pega o próprio certificado e rasga em pedaços na frente de todo mundo. Nossa, é uma quebra de expectativa gigante, né? Total. E hoje nós vamos desvendar como esse momento histórico, que é no mínimo inusitado, se conecta a uma técnica brilhante para, dominar qualquer assunto e construir convicções que são inabaláveis. Esse é um ponto de partida fascinante de verdade. E bom, para a gente entender a mecânica por trás dessa história toda e das técnicas que a gente vai explorar, a gente precisa primeiro olhar para o nosso material base de hoje. Nós estamos fazendo essa análise profunda em cima de trechos de 2 vídeos do canal do YouTube chamado Ramilfo Ensina. Os vídeos são intitulados, primeira, 2 testemunhas e segunda, revelação. Legal. E aqui, gente, cabe um aviso de imparcialidade que é fundamental antes da gente mergulhar de cabeça nesses conceitos. O conteúdo original que serve de base para a nossa exploração de hoje, ele tem uma natureza estritamente religiosa. Sim, é bem específico. Pois é, ele é focado nas doutrinas de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E isso envolve, claro, metodologias de estudo da Bíblia e também do Livro de Mórmon. O que significa, é bom deixar super claro que a nossa análise aqui não toma partido, sabe? A gente não está aqui para endossar e nem para invalidar qualquer crença ou teologia específica. Com certeza. O nosso papel aqui é, digamos, atuar como investigadores neutros mesmo. Exatamente. Porque o que torna esse material tão rico, tão interessante, é que por trás de todo esse contexto religioso, o autor apresenta uma verdadeira arquitetura mental. Ele detalha metodologias de estudo, estruturação de pensamento e uma busca pela verdade que, olha, podem ser dissecadas e compreendidas puramente do ponto de vista do aprendizado humano. E a nossa missão hoje é justamente extrair o como e o porquê dessas ferramentas funcionam tão bem. Nós vamos desvendar as técnicas do chamado domínio das escrituras. A gente vai entender também uma metáfora super engenhosa chamada de vara espiritual. E descobrir como o autor estrutura o aprendizado para não ser engolido por essa sobrecarga de informações que a gente vive, né? Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, o material faz uma distinção que eu achei muito clara entre simplesmente ler alguma coisa e realmente ter, entre aspas, domínio sobre o assunto. Onde é que fica essa fronteira na sua visão? Olha, o autor ele estabelece uma régua bem alta logo de cara. Para ele, saber aonde uma informação está localizada, tipo o nome do livro, o capítulo, a página, isso é apenas o nível superficial do conhecimento, é o raso. É o famoso decorar para a prova, né? Exato, decorou, passou, esqueceu. O verdadeiro domínio, com D maiúsculo, ele só se concretiza quando a pessoa desenvolve a capacidade de ensinar aquele conceito com clareza. Ah, ensinar? É a diferença entre você saber onde o dicionário está guardado na estante e saber usar as palavras dele para construir um argumento lógico do zero, sabe? Nossa, muito bom. E para garantir que esse nível de domínio seja alcançado, o material propõe uma coisa muito legal. Ele fala para a gente abandonar a dependência exclusiva da memória, porque a nossa memória falha muito, e começar a usar uma ferramenta tátil chamada corrente de escrituras. Tá, mas na prática, a mecânica dessa tal de corrente de anotações, ela é bem diferente de um simples fichamento da escola, não é? Como é que isso funciona ali no papel mesmo? Não é só fazer um resuminho. É um sistema de anotações cruzadas contínuas. E isso cria um elo físico dentro do próprio livro. O processo começa, assim, pela escolha de um tema específico. A pessoa vai até a folha de guarda do livro, sabe, logo no início, anota esse tema e escreve a referência do primeiro texto que ela vai estudar.
Tá, entendi. Então, digamos que o tema seja o livro de Mórmon, e a primeira referência seja o livro de Isaías, capítulo 29. A pessoa abre na página de Isaías e, na margem desse texto, ela não escreve um resumo do que leu. Ela anota qual é a próxima referência da trilha. Ah, a próxima parada. Isso, por exemplo, ela anota lá Salmos 85. E assim, de página em página, cria-se uma rede conectada sobre um único assunto. Cara, o que me chama muito a atenção nessa abordagem é a psicologia do processo todo. Porque é como criar uma Wikipédia analógica, sabe? Cheia de hiperlinks desenhados à caneta mesmo. Uma Wikipédia no papel, exatamente. Porque hoje em dia a gente terceiriza muito a nossa memória para os buscadores digitais. Dá um Google e pronto. Mas quando alguém escreve à mão, criando fisicamente uma trilha pelas páginas, eu imagino que o cérebro processa essa informação de uma forma muito mais densa, né? Com certeza absoluta. O engajamento motor de escrever ajuda a construir caminhos neurais bem mais fortes. A pessoa não está apenas lendo de forma passiva, ela está, pavimentando uma estrada cognitiva ali na hora. Pavimentando uma estrada, gostei disso. É uma analogia excelente que você fez com os hiperlinks, porque é literalmente um hiperlink físico, e isso força a mente a entender a relação de causa e efeito entre diferentes informações que aparentemente estavam soltas. Uhum. E o material nos oferece um exemplo bem detalhado de como essa corrente constrói um argumento robusto. Ele usa o princípio das duas testemunhas. Que é aquela lei antiga, né? De que a verdade de um fato precisa ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Essa mesma. O detalhe mais curioso dessa história, pelo menos para mim, é como a corrente conecta um texto poético a um evento supermaterial. O salto é impressionante. A premissa do autor é de que a Bíblia e o livro de Mórmon funcionam como essas duas testemunhas que convergem para a mesma verdade. Então a corrente dele passa lá pelo texto de Salmos 85, que diz de uma forma bem figurada, poética, que a verdade brotará da terra. Lindo. É lindo! Aí o hiperlink físico conecta isso diretamente à narrativa histórica do Joseph Smith, que é o fundador da igreja. Ele relatou ter escavado e retirado placas de ouro de dentro de uma colina. Então, percebe, a corrente pega a poesia da verdade brotando da terra e ancora isso no ato literal de desenterrar um registro. Caramba. E aí que entra aquele professor que a gente mencionou lá no começo rasgando o certificado, porque a corrente amarra esses 2 momentos, né? Exato. É o elo histórico que o autor usa na corrente. A história relata que o Martin Harris, que era um associado do Joseph Smith, ele levou cópias dos caracteres que estavam gravados nessas placas para o professor Charles Enton, lá em Nova York. Que era o tal especialista em línguas antigas. Isso. E o professor analisou tudo, declarou a autenticidade dos caracteres e até deu um certificado por escrito, tudo certinho. Mas no exato momento em que o Harris mencionou que um anjo havia revelado a localização das placas, a racionalidade acadêmica do professor entrou em choque total. Ah, mexeu com o viés dele, né? Totalmente. Ele rasgou o papel na hora e pediu para ver os originais. E quando o Harris falou que parte do livro estava selada e não podia ser trazida, a resposta do professor foi muito categórica. Ele disse, não posso ler um livro selado. E aí, a corrente fecha o ciclo. Exatamente. O pulo do gato desse método de estudo é que a corrente conecta esse exato diálogo que aconteceu lá em Nova York a uma profecia feita milhares de anos antes, lá em Isaías 29, que descreve precisamente um homem dizendo não posso ler porque está selado. Olha, de novo, focando puramente na mecânica da aprendizagem humana, o que o autor faz aqui é genial. Ele transforma textos que são super abstratos em ganchos narrativos que são muito fortes para o cérebro lembrar. Tem até um momento no material em que ele usa uma interpretação geográfica para fazer isso, envolvendo a Cordilheira dos Andes, não tem? Livro de Gênesis, capítulo 49. Na bênção de José, o texto menciona os outeiros eternos ou montanhas eternas. A interpretação que ele insere nessa corrente visualiza essas montanhas como um anel contínuo pelas Américas. Tá, e como seria isso no mapa? Começa lá nas Montanhas Rochosas, na América do Norte, desce cruzando toda a Cordilheira dos Andes na América do Sul, depois submerge no oceano ali no sul do Chile e reaparece lá em cima no Alasca. Ou seja, cria-se um mapa mental gigantesco na cabeça de quem está estudando. É impressionante. Mas olha,
Peraí, me tira uma dúvida técnica agora. Eu vou bancar o advogado do diabo aqui. Pode bancar. Eu olho para esse método e eu vejo um risco enorme. Porque um mesmo parágrafo ou um versículo, frequentemente, tem várias camadas múltiplas de significado. Tem, com certeza. Então, se alguém começa a desenhar dezenas de hiperlinks nas margens das páginas, ligando textos completamente diferentes, essa pessoa não corre o risco de criar um labirinto indecifrável. Tipo, chega um ponto em que o leitor clica no hiperlink de papel e é ejetado para um assunto que não tem nada a ver com o raciocínio original que ele estava seguindo. Sim, eu concordo. Esse é um gargalo metodológico bem real. E o autor do material, ele aborda isso com uma solução técnica, que é bem simples, porém ela é inegociável para a coisa funcionar. Qual o truque? A regra de ouro da corrente é que você nunca anota apenas o destino. É obrigatório colocar a sigla do assunto ao lado de cada referência. Ah, entendi. No material, cito o exemplo de Marcos 16. Esse é um trecho que serve como um nó central para vários temas diferentes. Ele pode ser usado para falar sobre o Espírito Santo, mas também pode ser usado em uma corrente sobre a relação entre fé e obras. Ou seja, se não houver uma etiqueta ali de categorização, a estrada se divide e o leitor simplesmente se perde no meio do próprio raciocínio. Precisamente. Se a margem diz apenas ir para Lucas, o raciocínio é quebrado na hora. Mas se a etiqueta diz Espírito Santo, setinha, Lucas, o trilho principal se mantém intacto. O domínio, nesse sentido, não é apenas ter uma inspiração divina, sabe? É uma gestão muito rigorosa de dados. Gestão de dados, eu gostei disso. Bom, se conectarmos isso ao panorama geral, organizar a informação e criar mapas mentais é incrível, a gente concorda. Mas, existe um abismo enorme entre ter um mapa bem desenhado e comprovar que esse mapa representa a realidade, né? Ah, sem dúvida. Então, num mundo contemporâneo como o nosso, que é mega saturado de vozes divergentes, filosofias opostas, os especialistas discordando o tempo todo no Twitter, na TV, como alguém valida internamente que aquela informação que foi mapeada é de fato verdadeira? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aqui que o material faz uma transição muito elegante. Ele sai da estruturação de dados e entra para o campo da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Como é que a gente sabe o que a gente sabe? Exato. E para responder a isso, o autor introduz o conceito do VAR espiritual. Olha, eu admito que essa é uma das metáforas mais inusitadas e francamente mais brilhantes que eu já vi sendo aplicadas à busca por conhecimento. Porque para quem acompanha o futebol moderno, o VAR, que é o árbitro de vídeo, ele mudou totalmente a dinâmica do esporte. Mudou tudo. Né? Pensa bem, o juiz está lá no meio do campo, a jogada acontece em uma fração de segundo, aí a torcida inteira grita, os jogadores pressionam, o técnico reclama, é o caos puro. E ele fica em dúvida. O que ele faz hoje em dia? Ele para tudo. Exato, ele desenha um retângulo no ar com as mãos, o jogo inteiro para, e ele caminha lá até uma telinha na lateral do campo, ele analisa a imagem com calma, em câmera lenta, ele isola todo o ruído externo e toma a decisão baseada na evidência e não na pressão da galera. E a aplicação dessa imagem que você acabou de descrever à construção da certeza interna é de uma lucidez tremenda. Na metáfora do autor, o indivíduo, a pessoa que está buscando aprender, é o juiz no campo. A vida cotidiana, a internet, os debates acalorados nas redes sociais, isso tudo é o jogo acontecendo em tempo real. É cheio de grito, intimidação, pressão. O VAR espiritual é justamente o mecanismo de apertar o botão de pausa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pois é. É o recurso de recorrer a fontes primárias e seguras para checar os fatos longe da influência da multidão. No caso do material religioso, essas fontes são os textos sagrados e a própria revelação pessoal. Nossa, e psicologicamente falando, isso tira uma carga gigantesca das costas de quem está no processo de aprendizado, né? Porque a gente vive numa cultura que exige respostas imediatas para ontem. Se alguém entra num debate, a pessoa sente aquela pressão absurda de ter que refutar tudo ali na hora. Tem que ter a resposta na ponta da língua. Exato. E a mentalidade do VAR dá a permissão para a pessoa simplesmente dizer: olha, o jogo está pausado. Eu não vou decidir agora sobre esse estresse todo. Eu vou ali consultar os meus monitores e já volto. E o mais legal é que o material embasa essa necessidade de ter acesso a esses monitores
com um contexto histórico muito profundo. O autor explica um período que é conhecido na teologia como a apostasia. Que seria o que exatamente? É a tese de que após a era dos apóstolos originais, houve uma desintegração da verdade original e também da autoridade na Terra. Isso acabou gerando séculos e séculos de interpretações conflitantes, muitas vozes brigando, e que, devido a esse caos interpretativo todo, foi necessária uma restauração. E é bem no epicentro desse caos histórico que o autor posiciona o exemplo do jovem Joseph Smith, certo? Sim, perfeitamente. Imagina a cena, ele com apenas 14 anos de idade, lá no século XIX, ele se viu completamente cercado por diversas denominações religiosas. E cada uma delas afirmava de forma categórica ser a dona exclusiva da verdade. Imagina a confusão na cabeça de um menino de 14 anos. Era um jogo extremamente confuso e barulhento. Mas a saída dele não foi simplesmente escolher quem gritava mais alto. A narrativa mostra que ele acionou o seu VAR pessoal. Ele foi para a lateral do campo. Exato. Ele encontrou uma diretriz na Bíblia, no livro de Tiago, indicando que a sabedoria deveria ser pedida diretamente à fonte divina. Ou seja, ele isolou o ruído externo das igrejas brigando e buscou a confirmação primária. Tá, a metáfora do árbitro, isolando o barulho, funciona muito bem na teoria. Mas o desafio prático persiste. Como é que se acessa esse tal monitor internamente? Porque, pensa bem, o cérebro humano ele é uma máquina de criar justificativas. É verdade. Como é que a gente evita cair naquele famoso viés de confirmação, sabe? Onde a pessoa apenas procura evidências para aquilo que ela já quer acreditar desde o início do processo. Mas o autor demonstra muita consciência desse risco. O que é fascinante aqui é que ele não trata a experiência histórica do Joseph Smith apenas como uma historinha inspiradora. Ele disseca a história metodicamente. Ele cria um passo a passo. Isso. Ele extrai dessa narrativa um roteiro prático, estruturado linha sobre linha. E é um roteiro desenhado especificamente para evitar essas armadilhas cognitivas e garantir que a pessoa não dependa das opiniões de terceiros. Legal. Então, em vez de a gente só listar um monte de regras secas, vamos observar como essas fases do aprendizado se desdobram na prática. A base de tudo me parece ser a calibração inicial, né? Aquela fase de preparação. Exatamente. O passo 1. O método começa exigindo perguntas que sejam altamente específicas e também o uso exclusivo de fontes que sejam seguras. O autor pontua uma coisa vital. Se a busca for muito vaga, por exemplo, um questionamento genérico tipo qual o sentido da vida? Aí qualquer resposta serve, né? Qualquer resposta serve. E aí o viés de confirmação domina completamente. Mas o Joseph Smith fez uma pergunta muito cirúrgica: qual daquelas organizações específicas que estavam ali na cidade dele estava correta? É uma pergunta com escopo bem fechado. Muito fechado. E, além disso, no passo 2, o material alerta contra tentar encontrar verdades fundamentais na superficialidade da internet. Sabe, o VAR precisa das imagens das câmeras oficiais do estádio e não de vídeos tremidos gravados pela torcida no celular. O que nos leva à fase seguinte, o terceiro passo. Uma vez que a pergunta certa está ali na frente dos olhos e a fonte primária está aberta na mesa, a passividade precisa acabar, certo? E o material descreve uma técnica de imersão profunda para isso, que ele chama de 3 leituras de poder. Como é que exatamente o nosso cérebro processa cada uma dessas camadas de leitura? Olha, a mecânica dessas 3 leituras é uma verdadeira aula sobre como contornar os filtros naturais de preguiça do nosso cérebro. Opa, adoro isso. A primeira leitura, ela é puramente exploratória. O objetivo é apenas mapear o terreno, entender o contexto geral ali do texto, permitindo que a mente simplesmente baixe a guarda, sem pressão. Entendi. Daquela lida por cima. Bem ativo. A pessoa lê o texto escaneando tudo exclusivamente em busca da resposta para aquela pergunta super específica que ela formulou lá na fase de preparação. Tá, mas e a terceira leitura? Porque ler o mesmo material 3 vezes seguidas me parece bem exaustivo. É aí que o aprendizado profundo realmente acontece. A terceira leitura é focada nos detalhes ocultos. A melhor forma de ilustrar isso é pensar no que acontece quando a gente assiste a um filme muito complexo, com várias camadas, pela terceira vez. Ah, tipo aqueles filmes com reviravoltas no final? Exatamente.
Na primeira vez, você só acompanha o enredo. Na terceira, você já sabe o final. Então, seu cérebro para de focar na narrativa principal. E aí você começa a notar os detalhes do cenário, sabe? As falas sutis dos personagens secundários, aquelas pequenas pistas que o diretor deixou e que mudam toda a interpretação da obra. Gota. Poxa, e compreender isso nos leva ao passo 4, que eu acho que é o momento mais crítico de todos, que é aquele abismo que existe entre adquirir a informação na teoria e transformá-la em uma convicção prática na vida. O autor faz uma distinção linguística aí que eu considero genial, que é a diferença entre esperar e esperançar. Essa sutileza na linguagem, ela revela tudo sobre a diferença entre uma mentalidade passiva e uma mentalidade ativa. O verbo esperar remete à inércia total. É você sentar na arquibancada e ficar lá aguardando que o conhecimento se revele magicamente para você ou que alguém simplesmente forneça a resposta pronta. Que é o que a maioria de nós faz, convenhamos. Pois é. Já o verbo esperançar, que é o que o autor defende como o próximo passo, ele exige o movimento. Significa agir ativamente em direção àquilo que se busca. A intenção intelectual só se consolida quando ela é testada na prática, no mundo real. E aí, no quinto passo, no exato segundo em que a pessoa decide agir e ir para o mundo real, a realidade entra em colisão com a intenção. A oposição aparece. Isso é muito clássico, né? Alguém decide mudar de carreira ou sentar para estudar para um concurso dificílimo ou começar um hábito de saúde complexo. E o que acontece? No exato dia da decisão, o pneu do carro fura, o computador quebra, chove e o estresse atinge o pico. Parece que o universo está testando a pessoa. A oposição surge sempre que a inércia é desafiada. É a física aplicada à vida, né? E a forma como o autor aborda o enfrentamento dessa oposição é extremamente perspicaz. Ele narra uma anedota de 2 homens, ambientada numa época onde doações à igreja eram feitas com animais, com posses físicas. As vacas. Isso. Um homem que era muito rico, dono de muitas propriedades, ele prometeu doar uma vaca. E aí, um outro homem que tinha muito menos recursos, que possuía apenas 2 vacas na vida inteira, decidiu imitar a ação e doar uma das suas vaquinhas também. Bom, até aí uma atitude nobre, né? Uma atitude de sacrifício. Sim, mas o interessante é o que acontece no caminho de volta para a casa desse homem mais humilde. Uma voz de oposição começou a martelar na mente dele, dizendo algo tipo: "Isso é loucura. O outro cara tem dezenas de vacas, você tem apenas 2. O impacto para você é insustentável. Você vai passar fome." Cara, essa história é fantástica, porque se a gente traduzir isso para a psicologia comportamental moderna, não há absolutamente nada de místico ou sobrenatural nessa voz. Não nada. É basicamente o cérebro da pessoa racionalizando o próprio medo. A mente percebe um risco de perda, tenta economizar energia e sussurra argumentos super lógicos para a pessoa não agir. É a nossa velha e conhecida autossabotagem se disfarçando de prudência. Uma leitura brilhante da sua parte. É bem isso. O cérebro tenta usar a lógica para barrar o compromisso. E sabe qual foi a resposta do homem humilde ao perceber essa armadilha mental? Qual foi? Ele dobrou a aposta. Ele falou em voz alta, para a própria resistência interna dele, que se aquela interferência não parasse imediatamente, ele voltaria lá e doaria as 2 vacas. Nossa, calou a voz na hora. Exato. O autor conclui com um certo humor até, que a resistência silenciou no mesmo instante. A grande lição tática aqui é: quando a racionalização do medo tentar impedir a sua ação, a resposta não é negociar com o medo ou recuar, é intensificar o compromisso. É ir para cima. E é essa intensificação que forja a convicção pessoal profunda. Porque no passo 6, o material bate muito forte na tecla de que é simplesmente impossível terceirizar a certeza. Tipo, ouvir os argumentos de grandes intelectuais, professores ou líderes é super útil, claro, mas é como ouvir descrições super minuciosas sobre o sabor de uma comida. Uma hora você tem que comer, né? Exato. Uma hora a própria pessoa precisa morder e sentir o gosto na língua. Sem essa validação própria, toda a estrutura de conhecimento desmorona na primeira crise que aparecer. É um castelo de cartas. E olha, quando essa validação interna ocorre de verdade, o comportamento externo da pessoa muda drasticamente. O que nos leva ao 7º passo.
Quando alguém alcança a fase de compartilhar o que aprendeu com os outros, a pessoa faz isso a partir de um centro de calma absoluta e não de uma posição de defesa. Isso é bem raro. Muito raro. E o autor ilustra isso com uma experiência pessoal bem marcante que aconteceu com ele lá na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Ele conta que, recém-casado, ele estava lá no quintal lavando o carro de boa quando missionários de uma denominação diferente o abordaram no portão. Ele, de forma muito polida e educada, explicou qual era a fé dele. Tudo na paz. Tudo na paz. Mas os missionários voltaram tempo depois. E dessa vez, acompanhados de outras pessoas que estavam super preparadas para um confronto teológico pesado. Quer dizer, eles foram armados para o debate, prontos para desconstruir os argumentos dele dentro da própria casa dele. Exatamente. E ao verem uma referência artística ao Joseph Smith lá na residência, um dos visitantes mudou o tom para um ataque direto. Ele falou que era inadmissível que alguém que parecia entender tão bem dos textos sagrados houvesse sido enganado daquela forma. Foi uma provocação bem aguda, sabe? Uma cutucada forte. Forte. Mas a reação do autor, operando a partir daquela convicção interna consolidada que a gente falou, não foi puxar a sua corrente de escrituras para vencer uma briga teológica. Ele não foi lá dar uma carteirada de conhecimento. Não de jeito nenhum. Ele apenas afirmou com absoluto respeito e uma tranquilidade imensa que ele ouvia a opinião do outro, mas que ele possuía sua própria certeza irrefutável sobre a verdade das crenças dele. E o visitante, completamente desarmado por essa tranquilidade, simplesmente agradeceu e foi embora. Olha, isso exige um nível de inteligência e de regulação emocional que é raríssimo de se ver. Porque o nosso instinto mais animal, mais básico em um debate, é atacar de volta na mesma moeda para proteger o nosso ego. Mas quando se tem o domínio real da questão, a necessidade de provar algo para o outro simplesmente desaparece. Evapora. E o oitavo e último passo do processo conclui que essa busca, na verdade, nunca atinge um ponto final. É o princípio da busca constante. O aprendizado contínuo. Isso. O monitor do VAR nunca desliga definitivamente da tomada, sabe? O autor ressalta que as grandes revelações de ontem não sustentam o aprendizado de amanhã. Os textos ou qualquer objeto de estudo aprofundado, eles continuam a se expandir. Conforme a gente amadurece. Exato. Eles vão revelando nuances que a mente não estava madura o suficiente para captar naquelas primeiras leituras que a gente fez. O aprendizado é um ciclo permanente de calibrar a lente e refazer o percurso inteiro. E o que tudo isso significa? Nós percorremos hoje caminhos muito instigantes aqui. Desde a criação de hiperlinks táteis lá nas páginas, que costuram profecias a eventos históricos, até a necessidade vital de isolar o ruído externo através da pausa intencional do VAR espiritual, desaguando, por fim, na urgência da gente trocar a inércia do esperar pela ação do esperançar. É uma jornada e tanto. E eu diria que o saldo dessa nossa análise é perceber que o desenvolvimento de um pensamento crítico e inabalável não acontece por osmose. Ele demanda uma arquitetura muito intencional da nossa parte. Com certeza. Envolve mapear informações metodicamente para a gente não se perder, exige a coragem de ignorar a multidão enfurecida lá fora para checar as fontes de forma independente e pressupõe um choque frontal, muitas vezes doloroso, contra a autossabotagem natural da nossa própria mente. É um verdadeiro manual sobre como a aprendizagem ativa funciona na prática. Resumiu perfeitamente. É uma masterclass sobre como proteger e nutrir a nossa própria capacidade de julgar e decidir. Sabe, um lembrete valiosíssimo de que, no meio desse bombardeio diário de opiniões prontas que a gente recebe no feed, a clareza sempre vai ser uma escolha deliberada e não um acidente. O que deixa uma provocação muito pertinente para a gente encerrar. Qual seria? Para quem nos acompanha, fica a reflexão para levar para casa. Independentemente do seu campo de atuação profissional, dos seus estudos acadêmicos ou do conjunto de princípios pessoais que norteiam a sua vida, qual é o seu VAR pessoal? Qual é a tela segura para a qual é possível olhar quando a pressão do mundo sobe e o barulho das arquibancadas fica simplesmente ensurdecedor? Onde está o seu ponto de pausa e verificação que permite respirar fundo e encontrar a verdade sem interferências externas?
Fica o convite sincero para essa descoberta interna de cada um. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu nessa exploração de hoje. Continuem sempre questionando, sempre buscando as próprias respostas e, acima de tudo, buscando o domínio. Até a próxima. Até mais.